satisfação estar aqui junto com vocês virtualmente. Eu sou Rogério Moraes, atualmente como secretário executivo para a Primeira Infância do Recife. Quem é da educação aí está me acompanhando, me conhece dos quase 7 anos passados por lá, aprendendo com vocês. E vou mediar hoje, ter a oportunidade de mediar, né, esse webinário, esse bate-papo com o professor, também vou chamar de professor, que ele é Mac Douglas, que é gerente de políticas para crianças do estado de Pernambuco, e o professor George Pereira, atual diretor executivo de gestão de rede da Rede Municipal do Recife, também professor, já foi gestor de escola em tempo integral, já foi coordenador do NEV, Núcleo de Enfrentamento à Violência Escolar. Então, eu tenho certeza absoluta que esse bate-papo de hoje vai ser muito instigante, muito provocador. A intenção aqui, obviamente, não é trazer receitas prontas ou deixar todas as respostas, né, de tantos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Na verdade, é provocar. Essa é uma interseção entre a área da educação e a área da assistência social que realmente demanda um processo de diálogo, um processo de aprendizado, um processo de formação, um processo de aprendizado em conjunto. Então, eu tenho certeza que esse momento de hoje aqui vai ser mais um momento de aprendizado. Eu quero dizer para vocês, antes de abrir a palavra para Mac Douglas e para George, vocês podem fazer as perguntas no chat, eu vou estar acompanhando, né? E no final a gente se soma aqui a algumas perguntas iniciais. Eu vou fazer algumas perguntas, vai ter um tempinho para Mac Douglas e um tempinho para George, e depois a gente traz essas perguntas. Esse encontro, essa reunião, né, do Google Meet, está sendo gravada e vai ser disponibilizada depois nas nossas redes sociais, no YouTube da Prefeitura, para quem não teve a chance de assistir agora ou assistir tudo, poder assistir depois. Ok? Então, vamos lá. Professor Mac Douglas, boa tarde. Professor George, boa tarde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, pessoal. Professor Mac Douglas está por aí? Rogério, só uma questão. O meu áudio está bom, Rogério? O seu áudio tá ótimo. Pode ser que, eventualmente, para alguma pessoa possa não estar chegando bem, mas o seu áudio está beleza. Ok. Mac Douglas eu não consegui escutar ainda. Só fazendo o teste inicial. Mac Douglas, boa tarde. George, você está escutando o Mac Douglas? Estou sim, tá tranquilo. Perfeito. Então sou eu que não estou escutando ele. Eu estou vendo... Vamos fazer o seguinte. Max está sem som. Deixa eu ver se dá para... Ele não está na sala, não. Se você olhar lá, parece que ele saiu. Vê aí. Tá. Vamos fazer o seguinte. Tem uma pessoa nos dando suporte aqui hoje, que é o Marcelo Brandão. E a gente está aqui em contato nos bastidores. Marcelo Brandão vai dar uma força aí para o Mac Douglas. E eu vou primeiro pedir uma boa tarde, então, do George para a gente ir iniciando. Pode ser assim? Pode sim. Pode sim. Que bom. Então, uma boa tarde bem caloroso. Sintam-se todas abraçadas aí. Muito bom. Eu estou vendo aqui os nomes passando, enfim, pessoas da rede, grandes companheiras de trabalho que eu já tive a oportunidade de trabalhar, que hoje também eu estou trabalhando com outra que tem aparecido aqui na tela. Enfim, a história da Rede Recife é muito grande, né? São guerreiras, são gestoras, professoras, coordenadoras, enfim,
muita gente que entende muito de educação, viu? Para mim é um desafio, agora à tarde, falar um pouco sobre isso, mas é uma praia que eu gosto. Quem conhece o meu roteiro profissional sabe que construir um cenário, uma cultura de paz, né, é a minha bandeira, né? Eu tenho, Rogério, não vou quebrar, eu sei que você está mediando, mas eu vou quebrar um pouquinho aqui. Eu tenho uma lista de agradecimentos aqui, tá? Que tem gente aí que está participando, né? Mas ao próprio secretário Bernardo, né, agradecer a ele o convite que ele me fez para estar à frente hoje dessa diretoria, né? Ao próprio debatedor Mac Douglas, que é uma referência para quem não conhece, tem um trabalho belíssimo que ele escreveu na Universidade Rural, trabalho eu tive a oportunidade de ler, e é muito interessante. Né? O próprio Rogério, que fez esse convite para mim, está aqui com vocês hoje, né? A doutora Ademir Soares, delegada da DPCA, com o qual eu tive a honra de fazer muito trabalho junto, desde lá do Estado, enfim, eu aprendo muito com ele. Toda a equipe lá da DPCA, da Uniat, em nome de Gisele Pereira, né, que faz um trabalho de formação com gestores e profissionais daqui da rede de ensino de Recife. A professor Humberto Miranda, da Escola de Conselhos, né, que acho que isso é a praia dele. Eu tenho aprendido muito com ele, já tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com ele dentro da rede, algum tempo atrás. Professor Hugo Monteiro, da Rural também, né, que a gente trocou muitas figurinhas lá na escola Nilo Pereira, enfim, uma pessoa maravilhosa, professor humanizador também aqui de Recife, maravilhoso, escritor, belíssimo. E aí eu não poderia deixar de falar de Eduardo Paissan, né, esse gerente aqui de Direitos Humanos de Recife, outro craque que sabe tudo. Tenho aprendido muito com esses colegas aí do dia a dia, né? Agora, para não deixar, para pedir um agradecimento especial aí para todas as gestoras que estão acompanhando, professoras da rede e os ADIs, que é importante, um profissional importantíssimo dentro das nossas creches, né? Um agradecimento especial também para as mães principalmente as mães de nossos estudantes. A gente tem mais de 20 mil estudantes matriculados na educação infantil, Rogério. Então, é um número bastante expressivo. E eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa junta daí, principalmente voltado para a educação infantil, para a primeira infância, né? É muito importante. E aí é um tema, Rogério, que quando você... Acho que o McDougall já apareceu, já está na área. Eu acho que ele ainda está trocando Pronto. de aparelho. Ele teve um probleminha com o computador e está tentando um acesso pelo celular. Ok, pronto, mas Marcelo está dando suporte aí, acredito que... Também está Marcelo e Tavinho, que é outro profissional maravilhoso aqui da DEG, está dando suporte aí, espero que eu acho que agora ele entrou, parece que ele já conseguiu acessar. Mas já pronto, então só para eu finalizar aqui a minha entrada, no meu boa tarde, é um tema bastante polêmico no sentido da complexidade de falar de abuso e violência envolvendo criança, tá? Mas é importante salientar, né, que no Brasil, desde o Brasil, Polônia, né, acredito que já tem várias evoluções no sentido de dizer aqui quem é essa pessoa de direito, inclusive, é uma coisa recente, é uma conquista recente da criança e do adolescente. Mas se a gente for fazer uma leitura desde Brasil Colônia, houve sempre muito sofrimento, tá? E eu acredito que quando acontece um fato hoje envolvendo um abuso sexual ou uma violência envolvendo uma criança ou adolescente, é um momento de que está todo mundo junto, né, fortalecendo essa rede de proteção para que algo desse tipo não possa mais acontecer dentro dessa sociedade. Essa é a minha fala inicial, Rogério. Perfeito. Mark Douglas, você já nos ouve? Eu já lhe vejo, mas ainda não lhe escuto. Será que se você ligar e desligar mais uma vez o microfone, funciona?
Eu ainda não te escuto. Tá ligado o microfone dele, mas tá... Ou encaixar e desencaixar o fone. Às vezes é o desligar e ligar, ou encaixar e desencaixar que faz funcionar. Sem escutar. Enquanto o McDouglas, então, faz aí outro ajuste, eu vou aqui com o George fazer uma primeira pergunta, até invertendo um pouco aqui o roteiro que a gente pensou, mas é o tempinho aí para Marcelo ajustar com o McDouglas. George, você, até para essa apresentação aí que você fez, né, antes de ser o diretor executivo, né, de gestão de rede, você já teve sala de aula, né, você já teve à frente do Núcleo de Enfrentamento à Violência Escolar e você já foi gestor de escola em tempo integral. É claro que a gente está aqui na Semana do Bebê, tem uma atenção especial, obviamente, à educação infantil, a esse recorte, mas eu acho que em todas essas posições que você atuou, tem uma marca que é algo que você defende, né, como educador, como cidadão, que é o diálogo, que é a escuta, né? Eu queria que você falasse um pouco aí da sua experiência dessas rodas de conversa, que eu me lembro bem essas imagens de roda de conversa que você montava e participava, e o que é que você via e gostava mais desses momentos? Bacana, Rogério. É muito bom relembrar, né, essas fases. E eu sou professor, né, acredito que ainda vai ter muita prática para eu estar desenvolvendo esses círculos restaurativos, ou rodas de conversa, assim. Mas o círculo restaurativo era praticado numa instância bastante técnica, né? Mas aí você fala em roda de conversa, e o que é que me instigou eu falar numa linguagem mais usual como professor, isso sempre me instigou, porque a gente tem que estar criando um canal de diálogo, um canal de escuta, principalmente para a juventude, tá? Principalmente para aquele estudante que também tem aquela dificuldade de aprendizagem e não se sabe motivos, né? E isso me instigou desde das minhas maiores dificuldades com alguns estudantes, que o estudante que não queria prestar atenção na aula, o estudante que só queria estar no pátio gazeando. E aí eu dizia assim, olha, o porquê, eu queria saber um pouco o porquê. E a gente foi abrindo canais de diálogo com esses e com outros também, para entender um pouquinho do contexto de cada um. Isso é muito importante, a gente entender o estudante e ver e olhar de forma holística, Rogério. Acredito que a gente olhar o ser, além de ser um estudante, né, ele é uma pessoa. E que pessoa é essa, né? Em que tipo de situação ele está vivenciando? Ele está numa fase de sofrimento, de angústias, né, de desesperos com a família, enfim. E que família é essa? Então, são temas que a gente tem que fazer várias reflexões de o porquê. A gente tem que olhar não só o estudante, mas a pessoa. E o porquê desse cenário, desse sentido na vida. Observar e conversar com ele sobre a situação dele, a relação dele com a sociedade, com a família, com os amigos. Então, a gente vai descobrindo, através do diálogo, várias facetas, inclusive essas facetas, a maioria delas, são experimentos na área de violências, tá? São situações de violências que já sofreram ou que estão sofrendo em determinada ocasião, dentro de casa e na comunidade. E é muito bom que a gente vai descobrindo, através do diálogo, que para vários desses jovens, o local mais seguro para eles é a escola, entende? Eu acredito que a gente está vivendo numa fase agora de pandemia, onde a gente deve se preocupar, nesse nosso estudante hoje, né, quando ele sempre sinalizou para a gente que o lugar mais seguro, mais saudável para ele, o que mais gostava é a escola.
E isso sinaliza o porquê isso, né? Que reflexão é que a gente pode fazer? São várias reflexões, desde o ponto de vista de que há uma fragilidade na sua relação familiar, que há uma fragilidade na situação de que família é essa, entende? Então, são várias situações de que família é essa. Esse estudante nosso, na maioria das vezes, é aquele estudante que a gente imagina, no nosso imaginário, né, do dia a dia, dizer assim, ele é criado pelo pai, pela mãe, tem um irmão mais velho, outro irmão mais novo, enfim. Não, muitas vezes ele é criado, como a gente chama, vulgarmente falando, banda voou. Ninguém cuida dele. Ele vai para casa para dormir, botar uma roupa que é a farda, às vezes sem aquela higiene necessária, ou lavar a farda, ter aquele cuidado, e voltar para a escola no dia seguinte, onde ele se sente acolhido, onde ele tem alguém que escute ele e que entenda das angústias dele. Esse cenário de conversa, de abrir um diálogo com o estudante, isso é muito benéfico, porque a gente começa a criar uma cadeia de confiança, essa confiabilidade de ele dizer assim, olha, hoje eu não estou legal, está acontecendo assim, assim, assado, e, enfim, em vez de a gente punir, não, a gente estende a mão, a gente escuta. A escola, de fato, ela não é um local de punição, é um local de acolher, é um local de trabalhar com amor, né, de trabalhar e valorizar o outro como um ser que, às vezes, é desprovido de um cuidado. Esse cuidado pode ser de vários aspectos, desde um cuidado da família e uma falta de cuidado geral. Então, quando a gente vem trazer esse debate agora para esse momento, né, sobre abuso e violência envolvendo criança e adolescente, isso é até mais preocupante, porque do ponto de vista dos adultos e dos profissionais, a qual ele estaria, de certa forma, seguro, não está, entende? E aí, acho que quando a gente proporciona o diálogo e essa roda de conversa, ela é bastante proveitosa, no sentido de que, quando essa roda de conversa é falada também de jovem para jovem, a dor é compartilhada e o entendimento dos seus pares ele vem muito mais evidenciado. Então, para a gente, educador, é bastante significativo escutar o jovem. Viu? Eu não sei se eu passei do tempo, desculpa aí, Rogério. Não, beleza. O professor Mark Douglas ainda está tentando o acesso, minha gente. Está aqui com o Marcelo Brandão. Mas diga aí, se eu puder falar, você sabe que... Não, vamos seguir, vamos seguir. Tem algumas perguntas interessantes aqui para a gente ir trocando e Marcelo nos bastidores aí vai nos apoiando. A gente está aqui com mais de 130 pessoas participando. Queria novamente agradecer a presença de todo mundo, dizer que podem fazer perguntas pelo chat, que esse momento de hoje está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado nas nossas redes sociais e no YouTube da Prefeitura. Então, Rogério, eu quero dizer também o seguinte, Rogério, acho que onde tu estás, aí o público aparece muito, assim, ó, mais de 100, é na hora. Não, que é isso. Não, isso é educação que tem uma força grande e tem muita gente aí, eu acredito, não só da rede pública, mas também que atua em outras redes e está aqui para aprender. Eu acho que esse momento da Semana do Bebê, ele, sem dúvida alguma, é um processo de formação continuada de alta qualidade, mas também é um processo de deleite, porque educador gosta de aprender, né? Então, a gente trocar a experiência aqui, trocar práticas exitosas e sair aí desse tempinho que a gente passar aqui, uma hora e meia, é algo que a gente sai com um sentimento de que valeu a pena, né? Que esse tempo que a gente desprendeu aqui trouxe algo novo para a gente. Professor George, então dando um seguimento aí para o que a gente vinha falando. A mãe de dois está falando aí dessa importância da escola, né? Eu dei uma lida aí também dos comentários. E no tocante a essa rede de proteção, há sempre um debate de até onde deve ir a escola, né? Até onde é o papel, né?
né, da escola, dentro de uma rede de assistência social, de relação, né, com o Conselho Tutelar, né, de relação com o Ministério Público. Essa rede é uma rede ampla, né, que, obviamente, cada setor tem sua responsabilidade. E, obviamente, também outra coisa que quem vive a educação sabe bem, a escola também é muito sobrecarregada. É fato que a escola é um grande hub social em vários sentidos. Nesse momento de pandemia mesmo, vem apoiando em vários momentos, em vários processos, mas a escola é muito sobrecarregada. Todo mundo, às vezes, quando pensa num projeto, num programa, diz, não, vamos lá na educação, né? Educação ambiental, com quem a gente conversa? Vamos fazer um projeto junto com a educação. E esportes, com quem a gente conversa? Vamos conversar lá com a educação e fazer um projeto junto com eles. E acaba que a escola, às vezes, realmente se sobrecarrega. Mas, né, essa conversa aqui é justamente até onde a escola pode ir. Os primeiros exemplos aí que você trouxe traz um pouco aí da realidade, inclusive, da escola de ensino fundamental, mas vamos também fazer o exercício aí dos exemplos para as unidades de educação infantil também. Creche escolas e escolas pré-escolas. Né? Até onde, na visão de quem faz a escola, na visão, né, de educação, até onde a escola pode ir, né? Até onde a escola pode apoiar esse processo de escuta, identificação e denúncia. Isso, bastante. Então, vamos lá. Existe uma lei, Rogério, a gente que é agente público, né, tem uma lei que ela fala da obrigatoriedade de fazer a notificação, principalmente a notificação do suspeito, tá? Se houve, se tem um suspeito de abuso ou violência envolvendo a criança ou adolescente, isso tem que ser notificado, como a gente chama, representar isso, né? E isso é obrigado, tá? Existe aí uma conduta do poder-dever enquanto gestor, enquanto agente público. Mas, de fato, assim, eu estou falando de notificação, tá? Não é no sentido de que tem situações que já aconteceram na rede, né? Isso eu te falo quando eu estava à frente do Neve, de professores, enfim, querendo fazer um papel investigatório, né, para um possível abuso ou violência sexual, e aí queria investigar se, de certa forma, tinha sido ocorrido pelo namorado da mãe, pelo pai da criança, enfim. E aí eu disse, olha, negativo, isso é papel de justiça, isso é papel de polícia. Né? A escola hoje, e sempre, ela tem que estar vigilante. Ela tem que estar vigilante o tempo todo, inclusive lidando com a situação de maus tratos, certo? Porque a escola, ela não trabalha de forma isolada. A gente tem conselheiros tutelares, um abraço aí para todos os conselheiros tutelares. Na verdade, eu acredito que o que ainda está em processo, mas a gente tem que estar fortalecendo essa relação com os conselhos tutelares, né? Temos aqui em Pernambuco 3 delegacias especializadas. Lógico, tem em Recife, tem em Jaboatão e tem em Paulista. E como eu falei, a própria Gisele dá muitas formações sobre isso. E eu vou trazer até um recorte, eu tinha conversado com a Gisele, eu assumi em março, né, a diretoria, mas a gente já vem conversando sobre uma proposta de dar continuidade à formação para os gestores, principalmente, no sentido de a identificação dessa possível vítima. E essa possível vítima na sua fase enquanto criança, que é muito complexo, né, a gente entender, perceber, né, e identificar, de certa forma, se uma criança foi molestada ou não, tal. Por quê? Porque a gente cai muito no aspecto emotivo, né? Se a gente conhece as nossas crianças, nossas escolas, principalmente. Então, se está numa situação, está chorando muito, está triste, não quer brincar, não quer se alimentar,
se saiu daquela sua rotina, algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Então, esse start, acredito que não só o professor, o gestor, mas todos os profissionais, principalmente de creches, né, desde o porteiro, a merendeira, todos aqueles profissionais, todos os adultos que lidam com essas crianças, né, têm que estar atentas a um start. Né? É aquela mesma situação, Rogério, que a gente trabalhou há um tempo atrás sobre o bullying. Né? Quem é a vítima do bullying hoje? Né? Quem é a vítima do bullying? É o estudante que, na hora do recreio, corre para jogar bola ou que fica separado da turma e de forma entristecida? Então, são situações, são parâmetros que a gente nota no dia a dia, a gente nota no chão da escola, na sala de aula, e eu digo que é mais evidente esse parâmetro de observação na hora do recreio, na hora da merenda, né? Na hora da acolhida, do quando chega, na hora de ir embora. Eu não quero ir embora para casa, eu quero ficar na unidade, eu quero ficar na escola, né? Porque ali se sente seguro. Né? Eu acho que perceber isso é de suma importância para a gente dar o primeiro passo. Tá? Esse primeiro passo seria, eu percebi, o que é que eu faço agora? Né? Eu vou acionar um conselho tutelar, eu vou acionar a própria DPCA, o que é que eu faço a partir de agora? Aí eu estou voltando. A escola ela não pode agir sozinha. Ela não age só. É uma rede de proteção. Isso é um trabalho em cadeia. Tá? Tem uma lei que saiu em 2017, perdoe, que é da escuta especializada. Essa escuta especializada, profissionais, principalmente da área de justiça, de delegacias, né, eles foram habilitados para trabalhar essa escuta da criança. E por sinais, né, eles podem perceber e startar, por exemplo, de lá, de uma simples escuta, a encaminhar para fazer um exame sociológico. Então, tem situações que eu vou trazer aqui, que eu venho acompanhando, por exemplo, a própria DPCA, tá? A própria delegacia e outros parâmetros aí que trabalham na rede de proteção, né? Ela tem um indicativo de que no mês de janeiro houve um aumento em notificações. Porque o pior, gente, são as subnotificações, coisas que a gente não está sabendo, né? Por vergonhas, por medos e outras situações. Mas as notificações, agora de 2020, o que aconteceu mais foi no mês de janeiro. E dá para a gente fazer umas reflexões para a gente. Por que mês de janeiro? Porque essas crianças estavam em casa, de férias. Né? E aí o próprio estudo fala o seguinte, né? Os abusadores, na maioria das vezes, estão dentro de casa. Né? E aí são situações que a gente tem que estar trazendo para o nosso dia a dia, para entender como é o pedir socorro de uma criança ou de um adolescente. Né? E não é fácil. Como é que ele vai pedir um socorro quando o abusador é um pai, um tio, um padrasto, um irmão mais velho? Né? É alguém dentro do circuito familiar dele. Isso é muito complexo, né? Para ele. Né? E aí ele pode estar sofrendo várias violências e vários abusos por vários anos. E isso vai deixar sequelas e traumas pro resto da vida. Não, são várias situações hoje condensadas na nossa vida adulta e situações que aconteceram lá atrás e não foram resolvidas. Então, acredito que a escola hoje é um elemento, já que respondendo a pergunta, é um elemento essencial dentro dessa rede de proteção. Okay? Acredito que o papel nosso, enquanto educador, enquanto escola, está municiado, até uma palavra hoje pesada, né? A gente tem que ser municiado de livros e de leituras, mas ser municiado de informações para saber como agir, como a gente deve startar os próximos passos, para não inverter alguma informação nossa de forma equivocada. Né? Imagine que o vizinho vai levar o filho de alguém para a escola, tal, e essa pessoa chega lá violentada e todo mundo vai desconfiar do vizinho. Então, são situações dessas que a gente tem que olhar com muita atenção
né, com muita seriedade, e essa cautela dizer assim, olha, a parte investigativa não cabe à escola, né, cabe à justiça e à polícia. A minha parte de escola é o não punir, é de socorrer a vítima, é de dizer assim, ó, como é que eu vou fazer para parar esse dano. Né? Enquanto educação, né, que eu acredito hoje, nosso papel de educador, basicamente é isso, Rogério. Perfeito, professor George. Eu acho que você está trazendo aí palavras-chave, que é cautela, cuidado e até onde vai, né, o limite da responsabilidade da escola. E realmente, né, são estatísticas reais e atuais. O percentual de abuso sexual, ele ocorre em sua imensa maioria, infelizmente, dentro de casa. Essa é a realidade. A gente sabe que tem um grande número de subnotificações. Talvez durante agora a pandemia, né, esteja existindo uma subnotificação, inclusive até maior. Então é nesse sentido que a escola entra como um órgão super importante. Nós estamos fazendo um teste, minha gente, agora. O professor Mark Douglas não conseguiu enviar o som pelo computador dele e vai falar pelo telefone e a gente vai ver se o som dele sai pelo perfil do professor George, pelo perfil da Diretoria Executiva de Gestão de Rede. Professor Mark Douglas, o senhor nos escuta? Ainda não. Calma aí, Mark Douglas, por favor. Gente, você me ouve? Agora sim, agora fica um pouco de microfonia, tá? Vamos testar aí uma primeira pergunta e resposta para ver se dá para escutar. Professor Mark Douglas, seja muito bem-vindo. Você é muito importante nessa conversa aqui. O professor Mark Douglas fez uma pesquisa na Rede Municipal do Recife sobre, né, esse assunto, sobre a visão, né, dos educadores no tocante ao papel da escola dentro dessa rede. Né, foi a pesquisa que deu base à dissertação do mestrado dele. E tem informações muito boas que, inclusive, se tornaram uma cartilha, né, de informações sobre o abuso sexual na primeira infância, cartilha do professor, que eu acho que a gente pode fazer aqui uma ótima troca. Professor Mark Douglas, ainda estamos numa fase de explicar o que é abuso sexual e especificamente abuso infantil, e a gente estava falando agora, onde é que ele ocorre mais? Não sei como é que tá o nome pra você. Melhorou? Melhorou um pouco. Eu consigo escutar. Tá, então. O abuso sexual é uma discussão muito ampla e ao mesmo tempo extremamente desafiadora quando a gente fala na perspectiva da primeira infância. E aí, quer que continue? A gente está conseguindo escutar, mas com dificuldade. Infelizmente. Oi, Rogério? Rogério? Oi. Pronto, o ainda está tentando lá, eu vou tirar minha máscara de novo, porque o Marcelo tem entrado aqui na sala. Enfim, ele falou que pelo que eu entendi, estava muito baixo o som dele, ruídos, mas ele falou que é, de fato, muito complexo observar isso, identificar isso na primeira infância. Mas aí, voltando à cartilha que você mostrou dele, eu acredito que é muito bom a gente estar trocando essas figurinhas, já que existe também essa cartilha, a cartilha que foi produzida aqui por Recife, que inclusive eu tenho conversado muito com o Eduardo Paizan para a gente tentar reproduzir isso com a tiragem grande ou até de forma digital,
né, para todos da rede, tá? A Marcela está lá tentando ainda voltar à situação lá do McDouglas, mas para dar continuidade... Oi, tá ok, Rogério? Posso falar mais um pouco? Pode falar, professor. A gente vai fazer uma outra tentativa com o professor Mark Douglas. Enquanto isso, a gente vai seguindo. Não, tranquilo. Lá na primeira pergunta, tu falasse sobre o NEV, que é o núcleo de enfrentamento, e aí eu me recordo que, naquele momento, porque a violência, ela também é mutável, entende? As fases de violência, elas são mutáveis. E aí, quando um dos objetivos de construir o NEV foi para atender uma situação de bullying dentro da rede, que é uma situação recente, bullying no Brasil, no mundo, enfim. Mas aí depois surge também o cyberbullying, né? E aí, de certa forma, hoje a gente já tem uma situação bem mais recente. Até eu vou aproveitar, eu vi aqui Vera Marques, nunca mais ouvi essa grande professora, coordenadora, um beijo no coração, cara. Mas voltando um pouquinho do cyberbullying, Rogério, foi uma situação que eu vivenciei lá na escola e vários outros gestores relataram a mesma situação. Já que a gente está com a tendência de fazer trabalhos remotos, né, são várias situações que... Deixa eu trocar aqui. Que é exatamente o nudes, a troca de mensagens voltada para um cunho mais sexual. E aí, hoje, dentro da rede, tem uma fala muito grande, principalmente em escolas de anos finais. Né? Vocês me ouvem agora? Agora, meu irmão, agora sim. Agora sim, sim. Cheguei! Depois eu volto minha fala. Agora deixa o Fera daí começar, de fato, a live dele. O desafio foi grande, não foi? O desafio foi grande, mas eu acho que a gente só consegue as coisas assim, no desafio. Então, estava todo mundo aí esperando. Eu acho que até alimenta um pouquinho a curiosidade para falar da temática, né, Rogério? Boa, McDouglas. Seja muito bem-vindo. Essa parceria governo do estado, prefeitura, educação, primeira infância, eu acho que é fundamental, vai ser muito importante o Plano Municipal da Primeira Infância e o seu conhecimento, a sua pesquisa, ela é muito importante, né? A gente está falando aqui, professor George, sobre um pouco aí do papel, né, da escola, mas eu queria saber mais um pouco sobre o abuso em si mesmo, um pouco mais dos conceitos. Eu sei que já é algo muito falado, mas esse alinhamento conceitual ele é importante para todo mundo ficar na mesma página, para todo mundo entender os tipos, onde ele ocorre, e aí a gente poder entrar um pouco no papel da escola. Por favor, você, muito esperado, com a palavra. Certo, obrigado, Rogério. Um abraço, atrapalhei sua fala, né? Mas aí... Estou aqui para aprender com você. Mas aí, para a gente iniciar a discussão acerca disso, primeiro, a violência sexual, ela é já uma temática extremamente desafiadora, quando a gente pensa numa configuração social. Quando a gente traz já para um contexto educacional, isso se torna ainda mais desafiador, né, por toda a construção que se tem social de não se falar sobre sexualidade, principalmente violência dentro da escola. E aí chega para a gente uma demanda muito grande de violência sexual na primeira infância. E aí uma das principais perguntas é o que é esse abuso, né? Como a gente pode configurar um abuso sexual? O abuso sexual, ele pode ser considerado de diversas formas. A gente tem muito o entendimento social de que o abuso ele vai ser só caracterizado quando existe o ato sexual propriamente dito. Só que não é bem assim, né? O abuso sexual, ele envolve uma série de práticas, que vai desde os toques, carícias, né, manipulação dos genitais, tudo que não vá, digamos assim, em consonância com a vivência real dessa criança e com a, claro, maturação, digamos assim, no contexto dessa sexualidade. Então, tudo que
traga um processo de excitação num contexto sexualizado para a vivência sexual, a gente pode caracterizar como abuso sexual ainda nesse processo de primeira infância. Então, claro que nós entendemos que a criança, no início da vida, até na questão do bebê, ela é muito, né, está trabalhando ainda a autonomia, e os pais manipulam, os pais limpam, só que existe uma construção de abuso sexual que é para além desse cuidado de limpeza, né? Então, quando eu começo a utilizar esse corpo para fins de prazer sexual, aí sim a gente já começa a caracterizar o abuso sexual. Muito bom, professor Mac. Douglas, eu vou emendar uma segunda pergunta, até porque o professor George já trouxe um pouco da visão dele sobre o papel da escola. E aí eu queria, também com base, né, no que você pesquisou, que você acrescentasse sua visão sobre esse papel da escola e trazendo um olhar, inclusive, para as unidades de educação infantil, né, de acordo com esse recorte de etário, né? Então, as creches escolas, unidades com pré-escolas, né, eu acredito que seja um desafio ainda maior para esse processo de identificação e de postura da escola frente a essas situações. Como é que você vê isso? Rogério, nós temos uma imensidão, se nós falarmos de dificuldades e desafios no contexto da escola enquanto papel nesse processo preventivo à violência sexual. Primeiro porque nós precisamos nos debruçarmos sobre a rede, né, o sistema de garantia de direitos. Segundo porque, e aí eu não estou trazendo aqui uma fala de lamento ou culpabilização do sistema, pelo contrário. Todos nós aqui, eu acho que a maioria dos profissionais de educação, de psicologia, de serviço social, nenhum de nós tivemos na base uma formação que trouxesse com tanto afinco como lidar com situações de violência sexual, né? Principalmente quando a gente atua na educação infantil, onde a gente vai ter professores, né, que estão lá enquanto atuação, auxiliares de desenvolvimento infantil, que nem sempre são formados em pedagogia, em psicologia, enfim. Mesmo estes profissionais formados, eles não têm em sua estrutura de base de formação temáticas que tragam esse tipo de temática justamente por ser delicado, justamente porque traz outro know-how de discussão, justamente porque precisa-se de um debruçar maior para compreender esses processos de violência. E muitos de nós, na nossa formação, não temos a oportunidade de discutir sobre. Então, esse seria nosso primeiro ponto de desafio dentro do contexto geral da violência. Para além disso, né, nós temos outro desafio. Aí, gente, eu acho que sumiu alguma coisa, mas voltou, né? Voltou. Outro desafio que nós temos é a extrema dificuldade que nós sentimos enquanto rede de unificar os atores. Por exemplo, não existe escola que trabalhe prevenção sem uma rede de sistema de garantia de direitos. Assim como não existe um sistema de garantia de direitos coeso, com atuação global, sem a aproximação com a escola. Então, são dois grandes polos. Quando a gente fala em garantia de direito, a gente fala de assistência social, a gente fala de saúde e, consequentemente, a gente fala dos processos judiciários, da polícia militar, dentre outros. Quando nós falamos nessas estruturas, cada um tem atuado basicamente no seu quadradinho. E aí, quando eu atuo na minha caixa, eu, claro, faço o meu papel, mas muitas vezes eu não dou a continuidade para um processo preventivo. E isso desencadeia lá na frente, obviamente, um buraco nessa rede que não dá conta das experiências de violência que a gente precisa enfrentar. E aí esse seria o nosso segundo desafio. Nosso terceiro desafio é fazer com que a escola, ainda no processo inicial, como a gente fala, né, dos centros de educação infantil, das creches, pautar temáticas sobre violência. E aí eu acho que esse é o nosso maior desafio, dentre outros, porque
trabalhar esse tipo de violência com crianças ainda muito novas, com bebês basicamente, traz para a gente uma ideia de impotência. Como eu, professor, vou ter munição, digamos assim, para atuar diretamente no enfrentamento com um bebê que basicamente está começando a se desenvolver agora, não tem a estrutura da linguagem, o pensamento está sendo todo trabalhado. Então, é uma série de questões que parecem não dar espaço para a gente trabalhar preventivamente. E aí é onde a gente tem um dos maiores índices de violência, porque o agressor, ele escolhe exatamente crianças mais novas. Mais novas porque não traz o entendimento, não traz a linguagem, não traz a possibilidade de denúncia. E quando a gente, desde o início, não começa a trabalhar possíveis situações do que seriam violências e o que não seriam violências, e aí eu falo até no sentido geral, não fazendo recorte unicamente do abuso sexual. Eu falo violência no contexto geral, porque a ideia de violência para a criança muito, né, nos primeiros anos de vida é muito diferente do contexto de violência que nós temos. Né, para a gente, uma série pode falar, Rogério. Não, perfeito, concordei. Pode concluir o que estava falando. E aí, dentro desses aspectos que foram apontados, eu acho que, primeiro, nós precisamos compreender a rede, né, como me inserir na rede, porque a escola já é um órgão que está dentro desse sistema de garantia de direitos. A gente nem precisa pensar como ela entrar, porque ela já é. Hoje a escola é um dos espaços que mais trazem para a gente denúncias de violências no contexto geral. Então, ou seja, ela já é o principal ator a identificar. Justamente porque passa mais tempo com essa criança, justamente porque muitas vezes desenvolve relações afetivas mais do que familiares em casa, até pelo contexto vivencial dessa criança. E esse olhar mais apurado de, por exemplo, um professor, um auxiliar de desenvolvimento infantil, que consegue visualizar uma manchinha de sangue, uma parte ferida na criança, como a gente chegou no processo de pesquisa junto à Prefeitura do Recife, crianças que chegavam com queimaduras de cigarro. Então, são vários aspectos que a escola ela já tem acesso primeiro, antes da rede, antes das pessoas próximas, justamente por ter essa relação muito próxima e afetiva com a criança. E segundo, pensar em possíveis estruturas de formação para esses professores e profissionais ainda na educação infantil. E eu acho que esse é um ponto que a gente precisa frisar, precisa fortalecer e precisa pôr em prática. E eu acho que isso causa a nossa reflexão aqui. Muito bom, professor McDougall. Chegando, já trazendo aí algumas provocações. E eu vi alguns comentários nessa direção muito interessantes. Né, a questão dessa dificuldade da identificação, né, durante a educação infantil, né, da Cláudia, da Luísa, e da dificuldade de formação, essa lacuna de formação. Isso, melhorou. Melhorou, Rogério. Oi, voltou teu som. Cortou em algum momento aí, então eu vou... Ok, voltou. Vou retomar bem rapidinho. Minha gente, eu acho que a fala da Cláudia e da Luísa foram muito interessantes, porque colocaram luz, né, nessa dificuldade que é específica no caso das crianças pequenas, dos bebês. E a Carla Cabral resumiu bem a lacuna de formação em geral, de todas as funções em relação a essa abordagem, seja na formação inicial ou hoje na continuada. Então, eu queria devolver a bola para o professor George, né, já fazendo a conexão, e a gente já imaginava essa conexão entre o que o professor George poderia trazer e o McDouglas. Enquanto agora esse seu mais novo papel de gestor de rede, como é que você vê a forma de preparar as escolas, as unidades escolares, creches escolas, para esse desafio? Opa, Rogério, tá ok? O som tá ok, porque tava cortando aqui. Tá. Pronto.
Primeiro, parabenizar aí Mac Douglas e já convidar, né, eu acredito que isso é o desejo de todos que estão assistindo, já convidar para ser um dos nossos formadores, bem breve, não sei se de forma remota já, ou depois presencial, a gente pensar nessa possibilidade. Falar um pouco sobre essa formatação de rede de proteção é importante, Rogério. É importante a gente trazer para a educação e a educação também dialogar com outros da própria rede, tá? Como a escola de conselho, como o papel de cada ator desse. E aí, se cada ator desse tem o seu papel, o papel maior, que é a proteção da criança e do adolescente, né, que se torne mais forte, fortalecer essa rede mais ainda. Que bom que traz esse dado aí da escola hoje ser um ponto de partida de notificações, né? E isso já traz um indicativo de que a escola está atenta, assim, né? A gente tem feito, já aconteceram algumas formações dentro da rede, não voltado, eu vou dizer, mas a gente vai pensando nisso, numa situação estrutural de abuso dentro de creches, principalmente, que é um tema bem peculiar, é muito complexo isso, né? Porque aí envolve outros atores e outros olhares, inclusive da própria justiça, né? Mas acredito que por nossos desafios, não só o gestor, mas abrir esse diálogo, essa discussão para todos os atores da escola. A escola, ela oferta um serviço onde todos têm o seu papel importantíssimo, desde o porteiro, a merendeira, principalmente a ADI, o professor, a estagiária também. Então, todos são partícipes no fortalecimento dessa rede. Eu quero também destacar aqui que hoje a gente tem pensado, sim, em como garantir esse direito a uma cidadania plena. A gente está falando aí de abuso, mas aí eu quero dizer também que a rede, ela pensa e vem trabalhando no sentido de trazer uma cultura de paz, de construir uma cultura de paz de forma coletiva, né? Então, não ao machismo, não à homofobia e, principalmente, violência contra a mulher, né? Porque se a gente for fazer esse recorte de abuso, e aí a própria literatura fala de quantas mulheres, né, são violentadas e abusadas. Nessa 1 hora aqui de live, né, a própria literatura fala isso aqui, ó, a cada hora, 3, tem aqui, ó, tem primeiro, 3 crianças são abusadas sexualmente no Brasil a cada hora. Então, isso são números estrondosos, coisas que a gente tem que zerar isso, tá? Como o Mac Douglas estava falando, é uma relação de poder invisível, né? Porque aí quem é o abusador normalmente é o mais velho, é o adulto, e aí quando se mexe ou se faz a violência contra a criança ainda nem percebe que está sendo violentada, e, enfim, trazer esse debate e esse tema para dentro das unidades, e principalmente para a creche, é formidável. A gente tem que dar formação, qualificar cada vez mais os nossos profissionais da educação. E, inclusive, a educação é um grande recorte, né? A educação é do berçário, né, aos anos finais, ao EJA. Então, como eu sempre falo, ela é intergeracional. Se a gente dá suporte hoje na construção de cultura de paz para a nossa criança, eu tenho certeza que ela vai se tornar um adulto melhor, né, e tentando trabalhar a cultura de paz com a sua família. Enfim, ele também vai aumentar essa rede de proteção. E voltando, Rogério, à tua pergunta, enquanto desafio hoje de rede é garantir esse debate dentro das escolas, tá? É lógico, é óbvio que a gente não tem que esconder temas que dentro da sociedade ele gera um tabu. Não, esse tema ele tem que ser debatido. Tem que ser debatido, inclusive, né, que eu acho bem pertinente, nos encontros com as famílias, tá? Naqueles encontros de famílias dentro das nossas unidades. A gente tem que trazer temas
sociais, né, que são temas que são vivenciados dentro das escolas, e muitas vezes o pai e a mãe acreditam que a escola não é um ator dentro dessa rede de proteção. Muitas vezes o pai ou a mãe ou alguém diz assim, olha, fique na sua que isso é papel de polícia. Não, isso é papel de todos nós. Está lá na Constituição, né? O cuidar da criança é de todos nós, né? Principalmente da sociedade, do poder público, da família. Mas aí todos temos que estar bem atentos, principalmente para esse tema. Não sei se eu contribuí, quer mais alguma... Muito bom, professor George. Vocês estão me escutando? O som está saindo legal? Sim. Joia. A professora Glória trouxe aí a questão dessa dificuldade, novamente, né, de poder, né, fazer essa identificação. Sem dúvida alguma, é um desafio. Talvez antes do McDouglas conseguir entrar, o George falou, né, da escuta especializada. O Eduardo Paisan, que é gerente, né, da Secretaria de Assistência Social, está aqui nos acompanhando e sabe que existe, inclusive, um núcleo na Universidade de Pernambuco, né, de escuta especializada, mas realmente é algo desafiador, que não é uma formação, né, vejo assim dessa forma, que vai desenvolver essa competência. É algo muito cuidadoso e que exige um processo realmente de algumas horas, um processo de retomada, um processo contínuo de aprofundamento dessa questão. Realmente, como eu falei no começo aqui, que esse momento sirva de provocações nesse sentido. Mas, McDouglas, essa sua visão, esses seus estudos, provocou a criação de uma cartilha. Na verdade, eu mostrei aqui uma das vezes que você tentou aqui acessar informações sobre o abuso sexual. Isso. Exatamente. Como é que a gente pode trabalhar essa formação que o George trouxe, está falando aí, a formação, né, de todo profissional da educação, né, de que forma a gente pode trabalhar de forma articulada, até guardando uma parte da pergunta e da resposta de Day Oliveira, de que forma a gente pode trabalhar de forma articulada essa formação? Rogério, a formação, eu acho que em âmbitos dos espaços, é algo extremamente necessário e solicitado, né? Então, ou na esfera governamental, na esfera municipal, nos centros de educação, nas escolas, isso é uma demanda emergente e, ao mesmo tempo, uma demanda necessária. E aí, articular essa formação é basicamente a gente compreender os espaços que seriam possíveis para que a gente pudesse iniciar a discussão. E aí eu acredito que os espaços nós já temos, né, espaços para a discussão. As pessoas para trabalhar em tal temática, a gente consegue formar um percentual. Qual seria esse percentual? Tem como serem mobilizadores para possíveis novas formações? Tem como serem, digamos, propagadores dessa formação? A gente atuou muito isso no momento da pesquisa com a cartilha, no qual nós pegamos uma amostragem no contexto da educação infantil de Recife, pequena para o contexto de profissionais que nós temos, mas o curioso da pesquisa é identificar que é algo fatídico, mas nós já temos ciência disso, que nenhuma delas apresentaram formações específicas para essa temática, né, de violência e principalmente violência sexual. E aí, claro, nós entendemos que existe uma série de projetos, programas que atuam com a temática, mas é difícil a gente trabalhar numa perspectiva vivencial. Eu acho que o que modifica a formação, para além da informação, é uma experiência vivencial. E aí eu tenho trabalhado isso muito nos espaços no qual eu tenho atuado. Não adianta nós propagarmos uma formação no qual a gente unicamente discuta e a gente continue os nossos serviços. Nós precisamos discutir e nós precisamos vivenciar algumas ações práticas ou até mesmo fictícias para que a gente consiga minimamente sentir e reproduzir. Então, pensar numa formação que hoje não segure unicamente os nossos ouvidos, mas as nossas ações e atitudes, eu acho que faz uma diferença tremenda. Isso tem dado grande resolutividade
nos municípios nos quais a gente tem atuado com a cartilha, porque eu costumo dizer, nossa formação ela não é uma formação unicamente informativa, ela é vivencial, eu gosto de frisar nisso, porque a gente faz com que o professor, o profissional, ele entre num espaço no qual, e aí a gente precisa também levar em consideração que existe um monte de gente adulta, um monte de profissional adulto que esteve no lugar dessa violência e que possivelmente não conseguiu ressignificar, que não conseguiu trabalhar essas experiências. E talvez justifique uma série de entraves com a temática, dificuldades com a temática. Enfim, são vários caminhos que a gente, ao estruturar uma formação, precisa pensar, justamente dando a possibilidade de trazer esse olhar, ao mesmo tempo em que, internamente, essa formação vai precisar dar conta de outras questões mais próximas a esse indivíduo. Então, pensar nessa formação é articular, claro, vários atores no intuito de, primeiro, estreitar essa rede, ao mesmo tempo em que fazê-la funcionar com mais agilidade. Perfeito. Muito bom, muito bom. Bom, minha gente, a gente vai caminhando aí para a parte final aí da nossa conversa. Estou acompanhando aqui a participação e os comentários de vocês. Está bastante ativo no momento, quase 180 pessoas nos acompanhando, muitos comentários, né? Muita gente vivendo isso na prática e com muita experiência para trocar. Mas como o Mark Douglas trouxe, é importante a gente trocar essas experiências e ter uma experiência prática para consolidar, né, esse processo de formação. Então, eu vou devolver a fala agora para o professor George, já no sentido dele colocar as palavras finais dele de hoje, as considerações finais, e diante dessas propostas, dessas ideias, né, que surgiram aqui ao longo dessa nossa breve conversa, que caminhos poderemos percorrer após essa semana do bebê, como houve um comentário também de um companheiro. Eu já adianto, Rogério? Eu já adianto que eu aceito o convite de George para fazer parte dos formadores da Prefeitura do Recife, tá? Perfeito. Opa, maravilha. Primeiro ganho já aqui, primeira entrega. Fortalecendo a rede, né? Já está fortalecendo a rede. Joia, joia. George, por favor. Então, eu vou retomar lá que eu não concluí, que é uma situação nova, pelo menos para mim, que eu estava lendo, sobre cyberbullying, tá? Que está muito em evidência, que é o grooming, né? Que danado é o grooming? Que são essas trocas de nudes e sensualizações de forma remota e marcar encontros, tá? E isso a gente começou a observar que estava muito rotineiro dentro de algumas unidades, né? E o perigo disso são também os encontros fora da unidade, fora da casa, enfim. Tem uma pesquisa da Unicef, fala da Unicef, que é bastante preocupante, que fala desses encontros. 48% dos meninos e 31% das meninas afirmam que marcaram encontro com desconhecidos que tinham contato apenas pela internet. E, pasmem, destes, a idade de 10 a 17 anos, tá? E aí, quando a gente vai para 10 anos, e esse acesso à internet, de toda forma, tem que estar vigiada hoje, né? Eu sei que está todo mundo em casa. Eu digo assim, imagina se a gente tivesse nessa pandemia sem internet, ia ser uma loucura, né? Mas mesmo estando em casa com internet, que a gente possa estar preocupado com essa situação. Que pode alguma coisa estar acontecendo lá e a gente não está vendo. Sobre também pandemia, tem se falado todos os dias sobre OMS. E a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela fala em 1975, Rogério. Por isso que eu digo que a gente tem que estar quebrando tabu, tá? Em 1975, ela diz assim, ó, se saúde é um direito humano fundamental, veja, se saúde é um direito humano fundamental, a saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico, né? Isso, OMS, 1975. Então, são situações que a gente tem que trazer para o debate, principalmente na escola, né, para que as aprendizagens
né, das crianças e da juventude não seja aprendizagem deturpadas, ou então elas possam ser, durante essa aprendizagem, de forma equivocada e, na verdade, ela está sendo abusada. Por isso que é um tema bastante importante que a gente traga para as escolas e comecem a quebrar tabus. Né? Sobre a minha consideração final, né, Rogério? Eu estou vendo aí que o tempo está passando. Eu sou um educador que gosta de valorizar a cultura, a que a gente chama prata da casa, os nossos educadores. Então, hoje, eu fazendo alguma análise aqui de estudo, eu vi um poema bastante significativo, né, que chegou para mim aí, de uma menina de Canhotinho, aqui de Pernambuco, e tem tudo a ver no debate que a gente está falando. Então, eu vou fazer um recorte aqui bem rápido, mas ela fala assim, o texto é Força Feminina. Sinto-me heroína por constatar que essa luta constate que luto desde cedo, mesmo morrendo de medo. Nunca deixei de encarar. Já levei tapa na cara por não ter calado a boca, mesmo sabendo que a força bruta a qualquer momento me causaria dor. Mesmo assim, enfrentei o ditador e nunca fugi da luta. Então, é nessa perspectiva da gente continuar nessa luta e continuar fazendo trabalhos, principalmente preventivos dentro da escola, né, para que violências como essa não venham a acontecer. É isso, galera. Joia, professor George, muito obrigado por todo o trabalho que você vem realizando, né, antes de assumir a diretoria, na diretoria. Obrigado por ter aceitado o convite, né, obrigado por estar atento a esse assunto. Professor McDouglas, agora peço para você fazer aí suas considerações finais, até como quando você conseguiu entrar um pouco depois, permitindo um tempo a mais aí, se você quiser acrescentar algum ponto que acha importante, pertinente, para complementar aí algo que foi trazido aí na nossa conversa, por favor. Rogério, eu já quero, de antemão, agradecer o convite, né, me colocar à disposição para outros momentos como esse. Agradecer ao professor George, que divide esse momento comigo, que segurou as pontas no início. Né. Quero mandar um abraço também para Eduardo Paisan, que faz parte da rede de enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes de Pernambuco. Também mandar um abraço para a Glória, para a Cláudia, uma série de coordenadoras pedagógicas que estiveram presentes no momento da pesquisa também. Então, assim, eu vi que estão por aí. Então, agradecer de fato o convite, me colocar à disposição e fazer uma reflexão necessária de que, mesmo em meio a esse processo de pandemia, nós ainda teremos outro desafio quando a pandemia passar. Né? Nós temos dados já consistentes de que a violência sexual ela aumentou justamente pelo processo domiciliar. E, com isso, muitas dessas queixas e demandas vão de certo modo, caírem dentro da escola quando isso voltar. Então, eu acho que é emergencial, é necessário a gente falar sobre isso, a gente intensificar os processos de formações. E mais, para encerrar e agradecer a atenção de todo mundo, eu quero dizer que essa luta não é unicamente minha, essa luta não é unicamente de Rogério, essa luta não é unicamente de George, essa luta é nossa. E nós precisamos de mãos para que possam conduzir conosco esse processo de enfrentamento. Então, tem muita gente chorando lá fora e a gente precisa ser casa e acolhimento para que essas pessoas possam e para que essas crianças possam enxergar em nós uma possibilidade de transformar esse processo de vivência em construção de sujeito. Obrigado. Professor McDouglas também, muitíssimo obrigado por destinar esse tempo. Seu trabalho é maravilhoso, muito importante, um estudante, um mestre do assunto aqui da nossa região, que trabalha no governo do estado, portanto, para Pernambuco todo, mas tem essa atenção também especial com o Recife, com a rede municipal do Recife. Então, quero agradecer demais sua disponibilidade e participação aqui, pessoal. Na Secretaria Executiva de Primeira Infância, nosso principal desafio é o que Day Oliveira, não sei se ela ainda está aí, fez um comentário, durante o andamento aqui da nossa conversa. Tentar fazer essa intersetorialidade,
realmente esse é um assunto, um dos assuntos que a gente precisa trabalhar em rede. Dos 7 anos de educação, pude aprender muito com vocês que estão aqui, mas entrando, né, nesse novo mundo da primeira infância, tem diversos campos que eu preciso ainda aprofundar, aprender, e nesse campo da rede de proteção, sem dúvida alguma, o professor McDouglas e também George, que já trabalhava com essa visão, né, na educação, sem dúvida alguma, são professores importantes e estão nos orientando aí no Plano Municipal da Primeira Infância. O Plano Municipal da Primeira Infância é um dos mecanismos da gente tentar fazer com que essas secretarias se conversem. A gente precisa implementar processos de formação continuada, a gente precisa implementar protocolos, processos que se comuniquem. Esse é o grande desafio para a cidade toda do Recife, não só para a rede pública, mas também apoiando através de normas, decretos, leis, todas as redes conveniadas, privadas, etc. Convido a todos que aproveitem, né, a Semana do Bebê. Estamos só começando, hoje é terça-feira, e indiquem aí, quem não conseguiu assistir hoje, esse nosso webinário vai estar disponível nas nossas redes sociais e no YouTube da Prefeitura. Obrigado, minha gente. Muito obrigado pela participação e pela contribuição. Valeu!